nós ficaremos com o livro de Marcos, capítulo 12. Oi? Eu trouxe o carregador. Não, Carrega. mas vai ser rápido, essa primeira parte, eu acho, tá? Não, tá mais da metade. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos 12. Vamos ler, meus irmãos. Farei a leitura do capítulo inteiro. A parábola, vou dizer os temas: a parábola dos lavradores maus, a questão do tributo, os saduceus e a ressurreição, o grande mandamento, Cristo, filho de Davi, Jesus censura os escribas, a oferta da viúva pobre. Então, pretendemos terminar todo esse capítulo. Não sei se vai ser possível, mas tentaremos, ainda que algumas partes de forma mais rápida. Mas vamos lê-lo todo. Depois, verso 1, depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Verso 2. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebessem deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhe enviou, por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os demais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiria esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é a esfinge na inscrição?
Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus, pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Se der tempo, eu continuo a leitura e a gente termina o capítulo. Mas vamos parar aqui no verso 27. Bem, meus irmãos, vamos primeiramente dar uma olhada aqui na parábola dos lavradores maus, voltando ao início aí do versos 1 a 12. Meus irmãos, primeiramente, essa parábola, ela fala de uma história popular, muitas vezes, comum do dia a dia ali deles, e Jesus explica, através de parábola, uma grande lição espiritual. Na parábola, não precisa a gente ficar procurando sentido um sentido especialíssimo em cada ponto. Não, há um ponto central, claro. Agora, o ponto espiritual é que só vai entender a parábola aqueles que estiverem com fé, com coração temente, querendo ouvir a Deus. Esses entenderão a parábola. Por isso que muitas vezes Jesus explicava que alguns ouviam e não entendiam, e por isso não criam e não eram salvos. Assim não só as parábolas, mas os profetas, as profecias, só entende quem está com o coração aberto. Só entende quem recebe com alegria, quem tem ouvidos para ouvir. Então, da mesma forma que Jesus falou aquela parábola, muita gente nem entendia, mas outros entendiam que ele era o Filho de Deus, que ali era o reino de Deus, a lição do reino de Deus que estava ali. Muitas vezes os discípulos diziam, porque o Senhor fala por parábolas, e ali ele chamava os discípulos e explicava. E eles entendiam, que era por falta de fé, por falta de temor a Deus, que eles não entendiam aquelas parábolas. Então, essa é mais uma parábola importante da vinha. Meus irmãos, essa parábola é uma grande advertência aos líderes daquela época, é uma repreensão. Os líderes que deveriam ser fiéis, cuidar do templo, os escribas, os fariseus, os saduceus e o sinédrio, ali de Jerusalém, eles estavam sendo infiéis a Deus. E aqui Jesus está bem próximo da sua morte, chegando em Jerusalém, o sinédrio. Esses homens queriam matar Jesus. E aqui, através de parábola, Jesus diz: eu sei que vocês querem me matar. Então, é uma grande advertência essa parábola para especialmente os líderes de Israel. Não é para todo o povo, é principalmente para os líderes que precisavam daquela exortação. Então, Jesus, ele cita aqui um texto lá de Isaías, que eles conheciam bem. Quando Jesus cita, eles entendem. Eles entendem que era uma disciplina, que era uma repreensão, porque lá em Isaías há uma profecia contra Israel,
que o Senhor plantou uma vinha, escolheu as melhores espécies, as melhores uvas, deu todas as condições para Israel, para o seu povo prosperar, para o seu povo crer. E quando foi no final, só nasceu uva ruim. Era uma admiração, era um cântico. Lá em Isaías era um cântico. Então, qual é a lição, dentre as lições dessa parábola? É que Deus deu condição ao seu povo, e o seu povo ainda assim foi infiel. Deus nunca falha, é o homem que falha. Então, é isso, né? Vemos aí na foto um vinhedo produzindo como Deus quer que a gente produza frutos. Vemos aqui um lagar antigo em Israel. É bem interessante, eu não vou me demorar muito nessas fotos, mas vejam como era um lagar, não é? Homens pisavam ali a uva, o suco escorria. Quando a gente vê essas imagens, a gente entende melhor essa parábola. O Senhor plantou a sua vinha, construiu um muro de pedras para proteção, fez um lagar para o suco, para depois fazer o vinho. Quer dizer, Deus cuidou da igreja, deu condições, deu líderes, deu dinheiro, deu tudo, e ainda o povo de Deus é infiel. É essa a lição. Deus fez um muro de pedras, Deus fez uma torre para observar os animais, observar os ladrões. O que é que Jesus estava dizendo para eles? E serve para nós também. Eu fiz tudo, eu protegi Israel, eu mandei os profetas, mandei Moisés, e ainda assim vocês deram uva da ruim. Olha que coisa linda essa imagem, é meio claro ali, mas aquela imagem ali está bem forte. Olha só o lagar, não é? Eles pisando e ali descendo. Isso me fez lembrar muito essa imagem, o sangue de Jesus, né? Que ele foi ali moído fora de Israel. Depois do muro, moído pelas nossas transgressões, pisado como uma oliveira, como uma uva também. Aí está a torre, né? No meio dos vinhedos, para observar se vinha inimigo, se vinha animais. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida da sua igreja. Olha o muro. Esse é um muro aqui nordestino. Tem muito ali no caminho do Rio Grande do Norte. A gente vê esses muros de pedras. Mas lá também tinha Israel, uma região seca, de muitas pedras. Eles construíam muros para proteger as vinhas. Isso era Deus dizendo, eu sou o muro de proteção para vocês. Eu protejo vocês. Inclusive, eu revi essa semana histórias do meu bisavô e relembrei que ele fazia cercas aqui no Cariri. Ele era especialista em cercas, não de pedra, mas de madeira, e na terra dele e na dos outros também ele era chamado para fazer. Nesse caso aqui da foto, eram os escravos que faziam esse tipo de trabalho. E lá em Israel não deveria ser muito diferente. Talvez no Império Romano, antes mesmo, eles já faziam. Então vamos adiantar um pouco, né? Vendo essas imagens para a gente entender. Já falei aí o primeiro ponto, não vou repetir. O segundo também, o Sinédrio, a mais alta instituição judaica, demonstraram a pobreza moral da sua liderança. A fonte da autoridade de Jesus continua sendo objeto de discussão aqui, nessa parábola. Eles, nos estudos passados, nós vimos que eles perguntavam com que autoridade Jesus fazia isso. Entrar no templo e expulsar os cambistas, né? A casa do meu pai, fazer a figueira não dá mais fruto, né? Que a figueira representava Israel. Aí eles estavam dizendo, com que autoridade Jesus faz isso? Eles tinham medo, porque o interesse desses homens era financeiro, eles enriqueceram por causa do templo. Olha que pobreza moral da liderança da igreja, da liderança do Sinédrio de Israel, porque misturava a política com a religião, era tudo ali em torno do templo, era uma vergonha. Aí Jesus caiu em cima, não é? Caiu em cima, misturando na casa de Deus, comércio, riqueza.
E esses líderes estavam aqui sendo repreendidos por Jesus através dessa parábola. Sinédrio, vários homens que deveriam ser sábios, muitas vezes eram os sacerdotes, os saduceus, que deveriam dar exemplo, estavam ali enriquecendo a partir de vendas, de comércio, de ofertas que não eram dignas na casa de Deus. Então, nessa parábola que estamos vendo hoje, a pergunta continua, né? Eles estão ali confrontando Jesus, porque Jesus mexeu no ninho deles. Estava ali, chegou em Jerusalém, estava indo para a sua morte, a última semana de vida de Jesus, então foi um momento de muito confronto. A liderança. Nos dias de Jesus, os líderes administravam mal o serviço no templo e fizeram dele fonte de lucro pessoal e rejeitaram o dono da vinha. O que é que diz essa parábola, meus irmãos? Diz que um homem arrendou uma vinha e ali os lavradores tinham o compromisso de, no tempo certo da colheita, eles deveriam dar uma parte para o dono e também devolver o terreno, que não era deles. Quando chegou a hora da colheita, o dono da vinha, que representa Deus, mandou seus servos para buscar o dinheiro, para ver o compromisso. E ali os lavradores maus repreenderam, trataram mal os enviados do dono da vinha. Depois, o dono da vinha, que é Deus, mandou outros, né, que eram os profetas do Antigo Testamento, os líderes, Elias, mandou Abraão, mandou Moisés, e diz aqui que os lavradores maus, que eram os líderes, eles trataram mal todos os que o Senhor mandaram, inclusive mataram alguns dos que o dono da vinha mandou. Nem prestava conta e nem queria devolver o terreno que estava sendo arrendado. Ou seja, os líderes queriam tomar conta até do povo de Deus, achando que era dono do povo de Deus. E não é. Quem é o dono da vinha é Deus, não são os líderes. E assim, essa parábola é o tempo todo assim. Ela chega ao ponto, diz a parábola, que o dono ali do terreno, né, que foi arrendado, era só por um tempo. É como se dissesse assim, a igreja é do Senhor, por um tempo a gente está aqui na terra, mas a gente vai tudo para o céu. Não é nosso definitivo lugar, não é aqui não. É um tempo que a vinha está aqui nessa terra, mas nós vamos juntos para a eternidade. E o dono da vinha, depois de mandar seus servos, disse, eu vou mandar meu filho. Não é possível que eles vão tratar mal meu filho. Que é o que Deus fez enviando Jesus, né? O dono da vinha, o dono do terreno, eu vou mandar meu filho. Não é possível que eles vão desrespeitar o meu filho, meu único filho. Aí manda o filho, o herdeiro ali do terreno, e os homens maus querem matar até o filho, como quem diz, vamos matar, porque ele é o herdeiro, achava que o pai tinha morrido. Em outras palavras, como se dissesse, Deus não está vendo nada, Deus não liga com a gente mesmo, tudo quem faz a gente aqui do jeito que a gente quer, Deus não se interessa. O dono da vinha morreu e mataram o filho, que é Jesus. Aí eles entendem que Jesus está dizendo, eu sei que vocês querem me matar. Estou aqui em Jerusalém, vim para isso. Então é um confronto para eles muito grande. E Jesus sabia que ia morrer. Jesus avisou os discípulos, Jesus disse que ia ressuscitar. Então essa parábola é muito interessante. Nela nós vemos a história da redenção, como eu acabei de dizer, o Pai, a vinha, que é o povo de Deus. Isso mais o Antigo Testamento. Né? Isso aqui é uma lição para o Antigo Testamento. No final da parábola ele vai dizer que o castigo deles vai ser o quê? Que o Senhor vai discipliná-los e o Senhor vai passar a vinha para outros, que é os gentios, nós. Esse seria a disciplina. Israel falhou, rejeitou a Deus. Não é uma rejeição final e absoluta, porque os judeus podem se converter a qualquer momento. Inclusive tem judeus crentes, tem judeus se convertendo. É a vinha que está voltando a florescer. Aí lá em Romanos, Paulo vai dizer,
vocês tenham cuidado, que vocês são gentios, vocês não eram nem vinha, mas Deus podou alguns galhos da vinha e enxertou vocês, e não fique se achando melhor do que eles, não, porque do jeito que ele cortou os outros, pode cortar vocês também. Ainda mais eles que são oliveira verdadeira ou vinha verdadeira, eles podem ser enxertados com maior facilidade. Então, temam, em vez de se achar melhores do que eles, temam, porque nós somos agora a vinha. A vinha foi passada para outros, para os gentios. Então, é uma parábola muito interessante ali na última semana de Jesus. Então, vemos aqui a história da redenção. O dono é Deus, a vinha é o povo de Deus, os lavradores são os líderes, mataram os servos, os profetas, mataram até Jesus. Então, vem o castigo sobre Israel. Eles sofrerão a disciplina, mas não definitivamente, ainda há esperança se arrependerem. E o povo, os gentios, as outras nações foram enxertadas. E hoje nós somos a vinha, a videira que o Senhor cuida, Ele poda. E nós devemos temer para que não aconteça conosco o que aconteceu com Israel. Nós nos orgulhemos e sejamos infiéis e queiramos matar os profetas como eles fizeram. Muitos. Vemos ainda aqui atos salvíficos de Deus na história de Israel. A identidade de Jesus fica aparente a qualquer um com ouvidos para ouvir. Esse estudo aqui eu fiz, eu coloquei aí a bibliografia, na introdução e comentário do livro de Marcos, do Devel, da Vida Nova. Esse estudo que a gente está fazendo foi baseado nesse comentário. Jesus fala de um homem que plantou uma vinha, como já disse, construiu um muro, uma sebe, o muro é chamado de sebe, fez o lagar, construiu uma torre, proteção. É como já disse, irmãos, vou repetir, qual é a lição disso? Deus fez tudo pelo seu povo, colocou torre, colocou muro, colocou vigias, ou seja, Deus cuida da sua igreja, cuidou do Velho Testamento, mandou profetas, mandou a lei escrita, as tradições orais, tirou do cativeiro, Deus fez toda a sua parte, ainda assim eles deram uva de qualidade terrível. Para hoje, qual é a lição para nós? Nós devemos temer. Senhor, Tu tens feito tudo, Tu tens me dado proteção, Tu és o meu vigia, Tu és o guarda de Israel. Tu tens me dado tanta coisa, ajuda-me a ser fiel a Ti, ajuda-me a viver para Ti. Certamente aqueles ouvintes, líderes, conheciam bem as Escrituras e perceberam que estava utilizando Isaías 5, 1 a 7. Eu não vou ler aqui, mas vale a pena os irmãos lerem em casa. Tem ali os detalhes, né? Israel como vinha, o Senhor fez tudo por eles, escolheu as melhores vinhas, como já disse, fez isso, fez aquilo, e no final deu uva brava, azeda. Vale a pena ler em casa, não vou ler aqui. Isaías 5, verso 1 a 7. É um temor para nós, para que não aconteça com a gente, para que a gente não dê uva azeda. Era uma profecia sobre o julgamento de Israel, especialmente os líderes. Jesus informa aos que rejeitam, que ele sabe que eles pretendem matá-lo. As pessoas às vezes dizem, mas quem matou Jesus? Foram os judeus, foi o Sinédrio, foi o Império Romano, foi... Ele mesmo se entregou, ele sabia que ia morrer em Jerusalém, ele vai por amor. Como Deus nos ama, meus irmãos, que mandou seu Filho por nós. Eu quero apenas citar um exemplo rapidinho de uma experiência que eu tive essa semana, que me lembrou muito do amor de Deus. Na sexta-feira, eu e Simone, Simone foi trocar a mãe dela, né? Já tarde, depois de um dia de trabalho, depois de uma semana muito abençoada e cheia e cansativa que nós tivemos. 11 horas, Simone foi trocar a mãe dela e eu fui junto. Quando cheguei lá, nos arredores, tinha um carro com uma criança dentro, trancada. Eu fiquei muito preocupado.
Os pais balançavam o carro, os vizinhos, e o menino não acordava. E eu, meu Deus, fui me lembrando que uma vez Timóteo aconteceu algo no carro de Alba. Ele ficou preso lá no day camp, era pequenininho, a gente conseguiu tirá-lo com facilidade. Só que esse menino demorou e não tirava, e eu fui ficando preocupado. Chamaram meu cunhado, que é chaveiro, para abrir, ele não estava, foram à procura desse homem, e eu fui me angustiando. Que minha pressão subiu, eu fiquei quase passando mal, e eu cheguei perto do povo lá, eu disse, gente, quebra esse vidro. Era um carrão bonito, eu fiquei na hora julgando eles, eu digo, eles estão amando mais o carro do que os filhos, meu pensamento, eu não sei se era, isso era eu, que às vezes a gente julga mal os outros, né? Na hora eu pensei isso, eu não sei. Aí eu fiquei tão angustiado que fui embora depois de um tempo e eles não tiraram nem um menino. Eu cheguei em casa e digo, eu vou ligar para a polícia. A minha vontade era essa. E eu digo, meu Deus, esse filho não é nem meu. Eu não sou nem pai, parece que eu sou pai. Aí depois eu digo, meu Deus, eu estou querendo mandar na vida dos outros. Eu estou querendo tomar uma atitude que é dos pais. E eles talvez saibam melhor do que eu o que estão fazendo. Na minha visão, eles estão errados. Eu já teria quebrado o vidro. Mas na deles, talvez eles tenham conhecimento melhor do que eu. Talvez eles saibam o tempo que ele pode suportar ali dentro. Eles sabem quanto tempo faz que eles estão ali. Eu não sabia. Então, comecei a me quebrantar e dizer, talvez o errado seja eu. Aí fui dormir, graças a Deus deu tudo certo e o menino ficou bem. Mas para mim foi uma luta. Foi tão ruim isso para mim, me perturbou muito. Mas depois Deus transformou em bênção. E dentre as lições que eu aprendi, eu me lembrei disso. O amor de Deus por nós é muito grande. Eu amei aquele menino sem nem ter visto. Eu nem vi o menino. Não sei quantos anos tinha, não sei nada. Nem pai eu era, mas na hora, se eu pudesse, eu quebrava os vidros ali todinho. E não pude. Aí eu fiquei pensando, Deus deu seu filho por nós, como Deus nos ama. É isso que essa parábola mostra, o amor de Deus que mandou seu filho. Mandou seu filho e ainda assim mataram Jesus. Quem foi que matou Jesus? Ele mesmo se entregou. Foi o Pai que mandou para nos salvar. Ali, nós devemos entender isso. Ele deu a vida voluntariamente. Não foi o Sinédrio. Não foram esses líderes religiosos, políticos. Se bem que eles têm sua culpa também. Deus é tão soberano que Ele sabe onde está a culpa, Ele sabe o que entregou. Deus sabe diferenciar, né? Todas as coisas a gente não sabe. Mas Deus sabe julgar bem. A culpa eles têm. Foi Deus que entregou, Jesus se entregou. Eles também são culpados porque não reconheceram. Então é muito interessante o amor de Deus, que plantou uma vinha, mandou seus servos, depois mandou o filho e ainda mataram o seu filho. Jesus, certamente os ouvintes, tal como já falei, Jesus os informa, já terminei essa parte. O dono da vinha arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. Como já disse, né? Era algo provisório. Deus é que é o dono da igreja. Lavradores maus, os líderes. Já falei todas essas questões aqui. Vamos adiantar. E aqui, meus irmãos, no verso 9. Que fará, pois, o dono da vinha? É como se Jesus estivesse dizendo, o que Deus vai fazer com esse povo? O que é que vocês acham que Deus deve fazer com esses líderes infiéis, com esse povo que tem toda condição, ainda foi infiel? O que é que Deus deve fazer? Era como se Jesus estivesse dizendo, o que é que Deus, Pai, o que é que eu devo fazer com vocês? Jesus mesmo responde duplamente. Primeiro, que o julgamento dos iníquos virá com certeza. Olha como Jesus foi forte. O julgamento de vocês virá na hora certa. Tudo que a gente faz, irmãos, nós prestaremos conta a Deus na hora certa. Ninguém escapa do julgamento de Deus. Nem aqueles líderes, nem nós. Tudo que fizermos, nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. Seja para receber misericórdia e graça por causa de Cristo, ou seja para ser condenado. Então Jesus disse, o tempo de vocês chegará. Olha que resposta de Jesus. Eles mexeram com a autoridade de Deus, com as profecias, com o Messias.
E Jesus aqui estava dizendo, ensinando, o abuso da autoridade de Deus e a destruição dos propósitos de Deus estão sujeitos ao juízo seu, né, de Deus, pois ele não compactua com o pecado. Olha como nosso Deus é zeloso. Deus não compactua com o pecado. Aqueles homens estavam abusando da autoridade de Deus, do reino de Deus, do povo de Deus. Eles estavam querendo destruir os propósitos de Deus e a punição sobre eles era certa e viria. Olha a resposta de Jesus. Por isso, meus irmãos, nós devemos temer. Não é a aula de hoje, mas eu me lembrei muito. Questão de autoridade nas Escrituras é uma doutrina seríssima. Como nós devemos temer e tremer diante da autoridade de Deus, que é Criador, nós somos apenas criaturas. Como nós devemos temer diante de Deus, temer e tremer. Esses homens estavam sem temer a Deus. Também, essa doutrina da autoridade, ela mostra que nós devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus aqui na terra, sejam as nações, sejam os governantes, bons ou maus, é permissão de Deus. As autoridades na igreja, dos pais em casa, então tudo está aqui dentro. Quem mexe em autoridade está trazendo sobre si juízo. Isso não quer dizer que nós não podemos repreender, que nós não podemos exortar as autoridades. Podemos, quando elas estão erradas, podemos. Mas devemos fazer com respeito, como se fossem a nossos pais, fazer respeitosamente, na hora certa, da forma certa, mas com muito cuidado, que a doutrina da autoridade de Deus se reflete em toda a sua criação. A segunda resposta de Jesus é que Deus, Pai, passaria a vinha para os outros. Israel falhou, então Deus passaria agora para os gentios. Deus formará o povo da aliança. A rejeição de Israel não é final. Lá em Romanos 11, 17 a 24, depois do verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Veja que palavra dura de Paulo. Respeitem, temam, vocês receberam misericórdia. Eles receberam a severidade porque foram incrédulos. Vocês foram enxertados, mas temam. Permaneçam firmes, senão também serás cortados. Olha o que Paulo diz. Então, que parábola rica. Aqui são as referências bibliográficas, ou melhor, são as referências fotográficas. São os sites de onde eu tirei aquelas fotos que eu vou mostrar rapidamente. Meus irmãos, pelo menos para mim, quando eu olho essas fotos, né, depois de estudar a palavra, são tão significativas. Deus quer que possamos ser uma videira que produza bons frutos, o lagar, né? Deus está pisando em nós para que tenhamos um bom vinho, um bom fruto, Senhor. Às vezes dói, às vezes a uva para ser pisada, ela não sente dor, não é? Mas se ela fosse humana, eu acho que ela gritava, né? Ai, 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 mas para produzir o bom fruto, o bom vinho, o cálice do Senhor. Tomaremos nós o cálice do Senhor, como disse Tiago e João, né? A mãe de João e Tiago. Coloca meus filhos, uma à direita e outra à esquerda, Senhor. Aí Jesus, eles podem tomar o cálice que eu tomei? Eles podemos. Inocente, né? Achando que podia tomar o cálice do Senhor. Aí Jesus disse, vocês tomarão, né, em parte. Então, o cálice do Senhor é o sofrimento por Cristo e também as bênçãos que vêm em Cristo. Nós estamos dispostos a tomar o cálice do Senhor, o vinho do Senhor. Isso significa sofrimentos e bênçãos na nossa vida. Olha o suco aí escorrendo, né? Eu comparo com o sangue de Cristo, eu comparo com nossa vida sendo espremida, mas está saindo um bom fruto. No final vai ser um bom vinho. A torre, Deus é proteção do seu povo. Torre forte é o Senhor.
o muro, né? Zacarias fala que o Senhor coloca ao redor do seu povo uma cerca de espinho, um muro de fogo. Deus é o muro de fogo ao redor do seu povo. Deus é uma coroa de espinho, é espinho, amor e espinho. Não é assim que Deus faz com a gente? Ele nos rodeia pelo amor e pelo espinho. Como Deus nos ama, que mandou seu Filho, nós pecadores, Ele nos ama, Ele tem uma cerca de amor sobre nós, mas tem uma cerca de espinho também, para nos furar de vez em quando, para que a gente não fuja. Continuando, irmãos, terminei essa parte aqui dos slides. Vamos seguir no texto bíblico, a segunda lição. Segunda lição, a questão do tributo, não é? Versos 13 a 17, meus irmãos. Esse texto também, meus irmãos, é difícil, é riquíssimo. Fala sobre tantos assuntos aqui que a gente não tem noção, do contexto do que Jesus estava ensinando e dizendo, questões políticas, questão de igreja e de Estado, se é para estar junto, se é para estar separado. Tudo está aqui na resposta de Jesus, a gente às vezes nem entende porque a gente não compreende o que ele estava dizendo. E às vezes Jesus dizia uma breve coisa, mas que eles entendiam tudo que Jesus estava querendo dizer. E para a gente fica difícil que a gente não conhece aquela cultura. Então aqui fala de política, dá a César o que é de César. Eles colocaram Jesus aqui, eles queriam colocar, diz aqui que enviaram-lhe alguns dos fariseus, né? E dos herodianos, meus irmãos, para que o apanhassem alguma palavra. Então, esses dois grupos, políticos, religiosos também, estavam ali para provar Jesus, para pegá-lo em alguma coisa que ele dissesse errada, para poder matá-lo. Os fariseus e os herodianos, eles não se davam bem, politicamente e tal, religiosamente, certamente. Mas nessa hora eles se uniram para prejudicar Jesus. Olha que coisa terrível. Isso já mencionamos outra vez aqui no livro de Marcos. Então aqui se concretiza essa aliança para matar Jesus. Os herodianos, partido político, e fariseus eram aqueles mais religiosos. Eles nasceram com bom propósito, cerca de 200 anos antes de Cristo. Eles queriam ali imitar o que Esdras fez no templo, o zelo da lei do Senhor. Então, eles nasceram com bom propósito de guardar a lei de Deus, de ser fiel. Depois, houve uma época que eles assumiram o poder político, uma rainha lá, acho que é Alexandra, o nome dela, o seu marido faleceu, e antes de morrer ele disse, né, que ela apoiasse os fariseus, e foi aí que os fariseus tiveram essa ascensão política e religiosa, e nos tempos de Jesus eles estavam sendo muito criticados, porque eles tinham esse rigor todo, mas eram hipócritas, não faziam o que exigiam, e também começaram a acrescentar leis acima da lei de Deus. Então os fariseus depois se tornaram um grupo não muito bom, políticos e tudo mais. Então foram eles, juntamente com os herodianos, se uniram para que apanhasse Jesus numa palavra. Veja que coisa terrível, né? Eles chegaram falando bem de Jesus. Como é que alguém diz, como é essa palavra? Lisonjeando. Jesus, ó mestre, tu és mestre em Israel, ensinas coisas boas para os homens, tudo mentira, tudo hipocrisia. Eles chegaram elogiando Jesus de mentira. Ó mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Tudo bajulação, meus irmãos, que coisa feia. Às vezes a gente vê isso na política e na igreja também, né? Bajulação, ninguém precisa estar bajulando ninguém, não. Aí, que coisa, né? Aí eles dizem,
é lícito pagar tributo a César ou não? Essa era a armadilha para Jesus. Porque se Jesus dissesse sim, eles iam acusar Jesus. Jesus está apoiando o imperador idólatra. Jesus está apoiando a política errada. Jesus não está vendo que os imperadores são considerados deuses, que esses impostos são injustos. Então era uma armadilha para Jesus. Se ele dissesse sim, eles diziam, está vendo? Olha aí, ele está apoiando a política errada. Aí se Jesus dissesse não, eles iam dizer, ele é um rebelde político e ele quer tomar o trono de César, está condenado. Ou se dissesse sim, estava condenado. Se dissesse não, que astúcia daqueles homens, né? Mentindo e ainda preparando a armadilha para Jesus. Se dissesse sim, estava errado. Se dissesse não, estava errado também. Eu comparo, meus irmãos, hoje com as questões políticas, né? É tão difícil, se você diz uma opinião, você diz você está de tal lado. Se você dá outra opinião, você está do outro. Meus irmãos, eu não vou me deter muito nesse assunto político hoje, né? Brevemente a gente vai estudar essas questões, mas aqui muito rico esse texto. Então, qual é a resposta de Jesus? Não é um sim abertamente, apoiando o imperador, porque Jesus não podia apoiar, que aquele imperador era idólatra, mas ele diz, dai a César o que é de César. Não é um sim, mas ele estava querendo dizer, respeitem as autoridades, ainda que elas sejam ruins. Aí manda trazer um esfinge, uma moeda da época de 1 denário, que era 1 salário do dia. Aqueles impostos só eram recebidos nessa moeda de valor. Aí Jesus diz, de quem é? Era a foto de César de um lado e do outro lado alguma coisa do reino de César, né, que o engrandecesse. Jesus diz, de quem é essa esfinge? É de César, então dá a César o que é de César. Não era um sim de apoio, mas era respeite às autoridades, pague os impostos necessários. O império, por mais ruim que seja, eles trazem benefícios ao povo romano. Tem um tratado lá que eu não lembro bem, parece que é a Pax Romana. Por mais que eles tivessem aqueles impostos injustos, mas eles tinham paz, o imperador cuidava deles de alguma forma. Havia benefícios, então eles tinham uma dívida para com o Estado, porque recebiam benefícios do Estado, apesar do imperador ser ruim. Então veja que cilada Jesus estava, nem podia dizer assim, nem podia dizer não. Mas Jesus disse, dá a César o que é de César. E Jesus diz outra coisa impressionante, dai a Deus o que é de Deus. Significa, meus irmãos, dai a Deus, ou seja, nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós. Nós somos de Deus. Nós devemos honrar a Deus mais do que o imperador, mais do que qualquer coisa. Dá a Deus o que é de Deus. Se entreguem a Deus em primeiro lugar. Deus está acima de tudo. E aqui, meus irmãos, é muito abrangente essa resposta de Jesus. Há vários aspectos políticos, religiosos, que eu não vou me deter aqui. Mas, em resumo, é isso, né? A imagem de Deus que está em nós. Nós devemos nos oferecer a Deus. Dá a César o que é de César, as questões humanas, políticas, e dá a Deus a adoração, o louvor, a sua vida, tudo é de Deus. Não coloque sua fé totalmente no imperador, mas também não o despreze. É difícil esses assuntos, até para Jesus foi difícil. Questão do tributo. Devemos ou não pagar, mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, diz o verso 15, né? Jesus percebeu toda hipocrisia. Respondeu, por que vocês me experimentam? Trazei-me 1 denário para que eu veja, e eles trouxeram. Perguntou-lhe de quem é essa esfinge e inscrição. Responderam, de César. Disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Como nosso Senhor é sábio, né? Ele, inclusive, em essência,
em essência, nós vemos aqui, não é? Foi o padrão seguido pelos apóstolos, pela igreja primitiva, o respeito às autoridades. Veja que eles eram perseguidos pelo império, mortos muitas vezes, mesmo assim honravam. Você não vê Paulo falando mal das autoridades, do imperador, você vê Paulo mandando orar. Paulo perseguido, morto e dizendo, orem pelas autoridades. Então, o que Jesus ensinou aqui, os apóstolos seguiram e é um grande modelo. A questão da igreja estar junto com o Estado, né? Era muito comum lá em Israel, tudo era a partir do templo. Política, religião, o sinédrio, saduceus, fariseus, era sacerdote, era quase tudo a mesma coisa. Então, parece ter uma crítica aqui, né? Que é melhor Estado e religião estar separado do que juntos. Ainda que não tenha como separar totalmente. Porque um influencia o outro. Todo cristão não tem como deixar de estar envolvido na política. Mas dai a Deus o que é de Deus, em primeiro lugar. Então, é difícil. Mas o Senhor nos dá esse exemplo aqui tão importante. Versos 18 a 27. Os saduceus, que era outro grupo, meus irmãos, também nessa linha religiosa, mais antigos que os fariseus, ligados ali à família de Arão, dos sacerdotes, aquela linhagem que vem de Arão não, de Davi, aquela linhagem de sacerdotes. Então surgiram os saduceus a partir de Davi, e eles diziam não haver ressurreição. A maioria das famílias sacerdotais do tempo de Jesus eram dessa linha, dos saduceus, e eles tinham altos cargos no sinédrio, juízes da cidade. Então, chega aqui essa outra situação, né? Os saduceus, diz o verso 18, que dizem não haver ressurreição. Como é que um grupo de judeus que conhecia Moisés, que conhecia as histórias dos profetas, chega a um ponto tão de desvio tão grande que aquele estava dizendo que não tinha ressurreição? O próprio povo de Deus, quer dizer, a vinha não estava produzindo bons frutos. O próprio saduceus, que vinha da linhagem de Davi, estava dizendo aqui, não há ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios. Então, eram distorções ali no meio do povo de Deus. A vinha estava produzindo uvas azedas. Eles acreditavam que não havia ressurreição. Então, eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar, que nós iríamos ressuscitar, porque a morte não era o fim. Eles aproximaram dele e lhe perguntaram, dizendo, né, verso 18 até o 23, vai falar aí da lei do levirato. Essa lei nós encontramos em Deuteronômio, 25, versos 5 a 10. Era uma lei que dizia que se um irmão morasse com o outro, provavelmente significasse irmãos solteiros, né, que moram um com o outro ainda. Se um deles se casasse e morresse, então a cunhada que ficou viúva deveria ser recebida como esposa pelo irmão, que era solteiro. Esse é o entendimento dessa lei do levirato, que Moisés já deixou isso na lei. Então, eles estavam aqui questionando Jesus sobre isso. E eles colocaram uma situação, que eu acho que é só uma hipótese, mas talvez tenha acontecido, de que um irmão morreu, o outro se casou, não teve filho, morreu também sem deixar descendente, e assim 7 irmãos casaram com a mesma mulher. Aí eles estavam aqui perguntando a Jesus, como é que vai ser no reino dos céus? Ela vai ser casada, ela vai ficar com qual deles lá?
Era como se ele dissesse, está vendo Jesus, não vai ter ressurreição. Se tivesse, Moisés não tinha ensinado isso. Aí querendo pegar Jesus e querendo, né, colocar essas discussões, aí Jesus diz para eles, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Olha a resposta de Jesus. Ainda hoje ela serve para nós. Erramos porque não conhecemos as Escrituras. Foi a resposta de Jesus. Não ledes, né? Aí Jesus sai dizendo. Por fim, depois que todo morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa, porque 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Verso 24. Então, Jesus, meus irmãos, ele, sendo Deus, ele estava aqui como homem, sujeito às tentações, às dores, às lutas e tudo mais. E também ele se colocou em obediência, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Ele foi circuncidado, ele foi levado ao templo pequenininho, ele honrou pai e mãe, para nos dar o exemplo e para cumprir toda a lei, para nos salvar. Então, Jesus, eu ia dizer uma coisa, me fugiu agora, depois eu lembro. Acho que lembro, mas vamos adiante. Sim, Jesus, ele estudava as Escrituras também. Ele conhecia as Escrituras. Ele tinha os escritos, ele defendeu as Escrituras. Várias partes dos Evangelhos, Jesus defende as Escrituras. O que era que ele estava falando? Era o Antigo Testamento, era a lei. Então, Jesus diz isso aqui com autoridade. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. E essa palavra serve para nós ainda hoje. Erramos porque não conhecemos as Escrituras. Daí a importância da escola dominical, estudarmos, ensinarmos para as crianças, ensinarmos para os adolescentes, jovens, nós mesmos. Não podemos deixar de estudar as Escrituras. Nós somos esquecidos, temos uma certa amnésia espiritual. A gente estuda, daqui a pouco então a gente tem que estar sempre renovando, firmando. Por isso que Deus deixou algo escrito para nós, certamente. Essa questão da lei do levirato, a linha familiar deveria ser perpetuada pelo parente mais próximo, no caso de morte prematura. A gente vê isso também com Ruth e Noemi, né? Que um parente próximo faz o resgate, o resgatador da família. Eles tinham a obrigação, mas também poderiam rejeitar o casamento. Eles poderiam comprar os bens da família que foram vendidos, no caso de pobreza ou morte. Eles poderiam também comprar os parentes que se venderam como escravos, e eles iam lá e compravam de volta. Tá? Então, representa, Jesus fez isso conosco. Jesus nos defendeu, ele é o nosso resgatador. E Jesus diz que não haverá casamento no céu. Olha a resposta de Jesus. Não haverá mais casamento no céu. Hoje eu entendo melhor, mas eu ficava tão triste com essa resposta de Jesus. Eu dizia, meu Deus, no céu eu não vou ser casado não, com Simone não. Eu ficava triste, que eu queria ser casado com ela lá. Mas não, é algo aqui só da terra, é algo que Deus deixa como meio de santificação, de crescimento, e representa muita coisa, né, daquilo que seremos no reino dos céus. Mas o casamento é só para essa vida. Lá, eu não sei explicar, mas a nossa comunhão é tão grande uns com os outros e com Deus, seremos semelhantes aos anjos do céu. Nem o casamento, nem a procriação, nós não procriaremos mais no reino dos céus. A ordem humana estará encerrada, como a dos anjos está. Os anjos não se reproduzem, os anjos que foram rebeldes serão condenados, os que foram fiéis permanecem, não muda mais o número de anjos. Mesma forma, um dia nos céus, não mais casaremos, nem procriaremos, que o plano de Deus para a humanidade estará consumado. Não haverá mais casamento no céu. E também, meus irmãos, por falar nisso, né, a questão do casamento aqui na terra é muito importante. É importante o casamento
para que não andemos em prostituições. Então devemos nos casar. O matrimônio deve ser em honra, em fidelidade. É algo deixado por Deus desde o início. Então devemos nos casar se temos o dom. Não é obrigatório. Quem não tem o dom, fique solteiro. Outro dia eu vi Augusto Nicodemos dizendo uma palavra que eu achei muito oportuna, dizendo assim: não apressem os solteiros. Eu digo: eita, isso foi para mim, porque eu só vivo apressando os solteiros. Eu digo: eita, obrigado, pastor Augusto Nicodemos, por dizer isso. Às vezes a gente fica apressando, né? Não, ninguém é obrigado a casar. Tem gente que nunca vai casar e vai ser feliz, servo de Deus ali, fiel, santo. Agora, quem não quer se casar tem uma vida santa, não fica em prostituições, em fornicações. Tem uma vida santa. Se quer ter uma vida sexual, se case. Daí a importância do casamento. A ressurreição será realidade. Nós vamos ressuscitar. Os saduceus estavam errados. A Bíblia diz: teremos um novo corpo, semelhantes ao de Jesus. Somos mortos, enterrados em fraqueza, mas ressurgiremos em glória, em poder. Então a ressurreição é nossa esperança. Se não há ressurreição, todo o Novo Testamento não vale. Jesus não tem poder nenhum. Jesus disse: errais não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Temos que conhecer tanto as Escrituras como o poder de Deus. E o poder de Deus é capaz de ressuscitar qualquer pessoa. Para Deus não há impossível. Se Ele nos criou, Ele não pode fazer de novo. Lá em Apocalipse diz isso: eis que faço novas todas as coisas. Errais por não conhecer o poder de Deus nem as Escrituras. As Escrituras revelam o poder de Deus superador, o poder de superar a morte. Olha o que diz Apocalipse 21, 3 a 5. Deus viverá com o seu povo eternamente. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Então essa é a promessa de Deus, a ressurreição. O Senhor fará novos céus e nova terra. Deus estará com o seu povo, não haverá mais morte, nem luto, nem pranto. Então os saduceus estavam errados. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos. Meus irmãos, é melhor nós ficarmos por aqui. E vamos encerrar. Alguém tem alguma consideração a fazer, ou alguma pergunta, ou algo a acrescentar? Se for possível, eu respondo. Se não, eu deixo para outro dia. Mas é bem interessante, né? Essa parábola, esse ensino, dar a César o que é de César, a ressurreição. Tudo isso é tão consolador e tão verdadeiro nos evangelhos e em todas as escrituras. Até mesmo alguém em casa, se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat e tentaremos responder na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Podemos terminar, meus irmãos? Amém. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos, ó Senhor.
Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro, ó Senhor. Tu és meu Deus, faze em mim, Senhor, somente o teu querer. Faze em mim, Senhor, somente o teu. Oremos, irmãos, vamos pedir a Deus que possamos dar boa uva, bom fruto. Não queremos dar uvas azedas, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados. O Senhor nos deu todas as condições, a proteção, o muro, a torre de vigia, o lagar. Ó Senhor, como nós somos pecadores, perdoa nossos pecados, os pecados da liderança, vem nos santificar, vem nos corrigir. Sabemos que o juízo de Deus é certo. Na hora certa o Senhor fará, disciplinará os líderes do teu povo, da igreja, também as autoridades da nossa nação. No tempo certo o Senhor trará o juízo. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar nisso. Dá-nos sabedoria na política, que nós possamos dar a Deus o que é de Deus, acima de tudo, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ensina. Erramos por não conhecer as Escrituras. Ajuda-nos a conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Enche-nos dessa esperança, Senhor, da ressurreição, da vida eterna. Aqui a vinha, Senhor, está aqui por um tempo, logo estaremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade, Pai. O dono da vinha virá, o dono da vinha virá. Aplica a tua palavra em cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos,